noite a todos. 395, sessão ordinária do dia 7 de abril de 2025. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Cumprimentando o exídio, cumprimento a todos aqui presentes. Solicito à secretária que passe a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 394, sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, realizada dia 31/3/2025, com início às 20 horas. Aos 31 dias do mês de março do ano de 2025, com início às 20 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, com a presença dos seguintes vereadores: Edinaldo Honório da Silva, Kleber Soccoli, Márcio Alessandro Fernandes, Tiago Vieira da Paz, Armando de Meira Garcia, Evandro Batista de Souza, Fernando Fernandes de Oliveira e Marco Antônio Fiore Cordeiro. Não compareceu o vereador Leandro Albuquerque Aleixo da Silva por motivos de saúde, atestado médico. Havendo quórum regimental, o presidente, em nome de Deus, deu por aberta essa sessão e solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual ficou aprovada sem discussão. Em seguida, solicitou a leitura dos ofícios recebidos, ofícios números 85, 89, 94, 97, 99 e 116/2025, todos do Executivo Municipal. Na sequência, declarou a ordem dos requerimentos verbais dos vereadores. Requerimento número 090/2025, de autoria do vereador Armando de Meira Garcia, ao Executivo Municipal, para que estabeleça contato com o setor competente para que providencie a instalação de uma praça no espaço público triangular situado em frente à Igreja Pentecostal Jesus Breve Virá, administrada pela senhora Zefinha. Justificativa. Anteriormente, o local servia de ponto irregular para descarte de lixos e entulhos, incluindo galhada e móveis velhos. Após a pavimentação do trecho de terra que ali existia, essa problemática foi reduzida. Entretanto, ainda existem moradores que depositam restos de forma irregular. Nossa proposta é que o referido espaço receba um poste ornamental, piso em paver ou sextavado, bancos, vasos de plantas, tal qual instalado na Avenida Paulo Libânio, e que de outro lado da rua, na calçada do Cimei Santa Maria, seja rebaixada a calçada e destinado um espaço sinalizado e iluminado para colocar uma caçamba de forma permanente, ecoponto. Requerimento número 091/2025, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que verifique a possibilidade de estar fazendo uma cobertura na entrada da Escola Municipal Flávio Luiz Boter, do lado de fora, para que os pais, quando forem levar e buscar os filhos na escola, possam ter um lugar para ficar debaixo em dias de chuva e sol. Requerimento número 92/2025, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que estude a possibilidade de estar fazendo a abertura do canteiro próximo à casa do pastor José, para que os veículos não passem na contramão naquele local. Requerimento número 093/2025, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que verifique como está o andamento do processo de abertura das bocas de lobo na nossa cidade, pois seria de suma importância se fosse feito o mais rápido possível. Requerimento número 094/2025, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que, juntamente com a coordenação do esporte, providencie para ser feito ainda no ano de 2025 o primeiro Jogos Regionais de Futsal na nossa cidade. Requerimento número 095/2025, de autoria do vereador Fernando Fernandes de Oliveira, ao Executivo Municipal, para que estabeleça contato com o setor competente para que fosse instalado os conectores de tomadas para os veículos elétricos em pelo menos 3 órgãos públicos do nosso município.
Requerimento número 096/2025, de autoria do vereador Evandro Batista de Souza, ao Executivo Municipal, para que estabeleça contato com o setor competente para que estude a possibilidade de verificar junto ao IAT para estar adquirindo mudas para estar oferecendo aos moradores das casinhas novas do município, para estar fazendo um processo de arborização. Requerimento número 097/2025, de autoria do vereador Evandro Batista de Souza, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que providencie a iluminação da Rua Paraguai. Requerimento número 098/2025, de autoria do vereador Evandro Batista de Souza, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que estude a viabilidade de estar fazendo a revitalização da Praça Berna, mais conhecida como Praça da Colmeia. Requerimento número 099/2025, de autoria do vereador Edinaldo Honório da Silva, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que estude a viabilidade de ser feito o alargamento da Rua Paraíba, que fica em frente à Escola Municipal Flávio Luiz Boter. Em seguida, solicitou a leitura dos requerimentos por escrito dos vereadores. Nada constou. Na sequência, declarou a ordem do dia. Solicitou a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal, projeto de lei número 841/2025, de autoria que autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto. Não havendo mais manifestações, o presidente colocou em segunda votação o projeto de lei número 841/2025 do Executivo Municipal, o qual ficou aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, declarou a ordem das explicações pessoais dos vereadores. Não havendo mais manifestações e nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o presidente deu por encerrada esta sessão e mandou lavrar a presente ata, a qual deverá ser lida, votada e assinada pelo presidente e secretário, respectivamente. Edinaldo Honório da Silva, presidente, Márcio Alessandro Fernandes, primeiro secretário. Quem estiver de acordo com a presente ata, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovada a ata da sessão anterior. Solicita a secretária que faça leituras dos ofícios recebidos. Nada consta, senhor presidente. Declara a ordem dos requerimentos verbais dos senhores vereadores e a palavra está aberta. Palavras, presidente. Palavra com o vereador Tiago. Primeiramente, boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite aos que nos escutam pelas transmissões. Senhor presidente, gostaria de enviar ao executivo que seja vista a possibilidade da farmácia nova que vai abrir na Vila Operária funcionar em horários alternativos, como de segunda a sexta-feira, das 8 horas ali, né, da manhã no domingo, e no sábado das 8 às 11 também. Nas explicações especiais, explico melhor. Será encaminhado. Palavra continua aberta. Palavra com o vereador Clebson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes aqui na casa. Senhor presidente, queria que fosse encaminhado ao executivo a possibilidade de ele estar buscando um recurso para construir uma ponte de concreto entre o distrito de Santa Esmeralda e o Porto de Santa Esmeralda, na ponte hoje conhecida como a ponte do Barreiro. E outro requerimento, senhor presidente, é que fosse encaminhado à Secretaria da Agricultura, que fosse feito um levantamento em todas as associações dos produtores rurais do nosso município, o implemento de maior necessidade deles de cada associação. E se as associações que têm algum implemento que não esteja usando tanto, que possa ser passado para outra associação. E que busque recurso junto a nossos representantes aí
para que consiga esses implementos, né, que estão necessitando aí cada associação dos produtores rurais. Obrigado, senhor presidente. Será encaminhado. Palavra continua aberta. Palavra com o vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham aqui presente e todos que nos acompanham pelas redes de comunicações. Presidente, eu gostaria que fosse encaminhado ao setor competente o mais rápido possível a sinalização dos novos redutores de velocidade que estão sendo feitos na cidade. Alguns já foi feita sinalização, mas tem uns que fizeram e não fizeram ainda. Obrigado, presidente. Será encaminhado. Palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Evandro. Primeiramente, quero cumprimentar a todos os nobres vereadores, senhor presidente, os visitantes aqui que nos dão a honra da presença, com boa noite. E gostaria de fazer aqui o primeiro requerimento ao Executivo sobre a possibilidade aí de construir aí um redutor de velocidade próximo ao asilo, mais especificamente na Rua França. O segundo é verificar aí a situação da esquina Avenida Minas Gerais com o Equador, que está faltando ali uma boca de lobo e a água está ficando parada. O outro seria uma proposição, não seria um requerimento sobre a dengue, e no mais eu explico melhor durante a minha fala. Será encaminhado. A palavra continua aberta. Queria aqui também fazer um requerimento ao Executivo Municipal para que entre em contato com a Vigilância Sanitária, que informe essa Casa de Lei quantas multas foi lavrada de janeiro de 2021 a dezembro de 2024. A palavra continua aberta. Solicito a leitura dos requerimentos por escrito dos senhores vereadores. Nada consta, senhor presidente. Ordem do dia. Coloca em votação única a dispensa do parecer das suas respectivas comissões do vereador Leandro Albuquerque Aleixo da Silva. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levantem. Fica aprovada a dispensa do parecer da sua respectiva comissão do vereador Leandro Albuquerque Aleixo da Silva por unanimidade de votos. Solicito a leitura dos projetos de lei número 842, 843, 844 e 845 do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 842/2025. Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Política Agrícola e dá outras providências. Projeto de Lei número 843/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo com a Cooperação Técnica para adesão ao programa Banco do Empreendedor junto à Agência de Fomento do Paraná S.A. e dá outras providências. Projeto de Lei número 844/2025, dispõe sobre o serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal e dá outras providências. Projeto de Lei número 845/2025, autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Coloca em discussão os referidos projetos e a palavra está aberta. Palavra com o vereador Armando. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, os que nos acompanham pelas redes sociais, Castelo FM, e a todos os presentes que muito nos honram com a presença aqui na casa, em especial o professor Exídio, que será homenageado ao final da sessão. Senhor presidente, o projeto de lei 842/2025, estamos criando o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Política Agrícola. Houve uma falha, uma lacuna, na verdade, quando nessa sessão ou no Executivo havia a criação do Conselho Municipal das Cidades. Era o antigo Conselho de Desenvolvimento Urbano. Então, há necessidade da criação desse conselho para que o plano diretor, a todos os envolvidos, tenha a criação do seu fundo para buscar recursos juntos ao governo do Estado e ao governo federal, em especial para atender a agricultura. Há necessidade, como tem o Conselho da Saúde, como tem o Conselho da Assistência Social, tem o Conselho do Esporte criado aqui por nós a semana passada, e assim houve a falha e agora estamos criando também o da agricultura.
O 843/2025 é um projeto de apenas uma lauda de suma importância que o município está assinando o acordo de cooperação técnica com o Banco Empreendedor do Paraná. Isso é de suma importância principalmente aos pequenos empresários que precisam adquirir por exemplo, uma máquina de costura, um compressor para pintura, enfim, as pequenas empresas têm essas linhas de crédito facilitadas pelo governo do Paraná com juros baixíssimos e sem a exigência de garantia real. É o banco que será conhecido como Banco de Fomento do Paraná. Também, parabéns ao Executivo por mais essa iniciativa, que é de suma importância aos nossos pequenos industriais, pequenos empresários. O 844/2025 cria o chamado SIM, o Sistema de Inspeção Municipal. Esse projeto de lei, eu tive conversando com a Patrícia veterinária hoje, ela me explicou que foi cedido, inclusive o nosso jurídico também nos explicou, é um modelo de projeto de lei que foi cedido pelo governo do Paraná para que o nosso município também se enquadre nessa legislação com o intuito de auxiliar as agroindústrias a alcançarem seus mercados mais prósperos, tendo o selo de inspeção. Inclusive há uma movimentação da associação como a FEM para que abranja a nossa região ainda mais, para que os nossos produtos sejam fiscalizados e tenham mercado, além do consumo interno, externo também, para que possa ajudar nossos pequenos produtores. O 845/2025 é um superávit, isso é só um ajuste contábil, recursos no montante de 816 mil que foram, sobraram, para a linguagem mais simples, no orçamento do ano passado, estamos ajustando para que possa usar no orçamento de 2025. Senhor presidente, era isso para hoje, quero dizer que serei favorável a todos os projetos. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Coloca em primeira votação o projeto de lei número 842/2025 do Executivo Municipal. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovado o projeto de lei número 842/2025 do Executivo Municipal por unanimidade de votos. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 843/2025 do Executivo Municipal. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levantem. Fica aprovado o projeto de lei número 843/2025 do Executivo Municipal por unanimidade de votos. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 844/2025 do Executivo Municipal. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levantem. Fica aprovado o projeto de lei número 844/2025 do Executivo Municipal por unanimidade de votos. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 845/2025 do Executivo Municipal. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levantem. Fica aprovado o projeto de lei número 845/2025 do Executivo Municipal por unanimidade de votos. Declara a ordem das explicações pessoais dos senhores vereadores e a palavra está aberta. Palavras, presidente. Palavra com o vereador Tiago. Peço licença para estar usando daqui mesmo. Concedido. Presidente, hoje eu enviei ao Executivo Municipal um requerimento que seja visto a possibilidade na inauguração da nova farmácia lá na Vila Operária, na UBS, um novo cronograma para horário, para que ela funcione. Que ela funcione ali de segunda a sexta-feira, das 13 horas às 21 horas, que é o horário que está tendo as consultas, e no sábado e no domingo funcione ali das 8 horas da manhã às 11 horas. Nesse pico de dengue que a gente tivemos, muitas pessoas nos procurou e precisando de remédio, precisando de atendimento, às vezes na farmácia, e ali não se encontrava um sábado, um domingo e o horário ao qual elas tinham acabado a consulta. Então eu acho de suma importância que o Executivo avalie na contratação do novo farmacêutico
dessa possibilidade que seria tão importante a nossa gente, as pessoas que mais necessitam desse projeto aí. No demais, muito boa noite. Queria só parabenizar o Exídio pela moção de aplauso, que você foi um diretor muito competente, tive a honra de estudar com você, meus filhos teve a honra de estudar com você, e isso nos enche de orgulho, ver pessoas tão competentes servindo a nossa cidade, servindo a nossa gente. Que Deus o abençoe sempre, conduza sempre os seus passos, continue essa pessoa brilhante que você é, que Monte Castelo sempre será bem servido. Demais, uma boa noite a todos. Quero informar os senhores vereadores que depois vocês vão ter a fala também, depois da entrega do certificado para o professor Exídio. A palavra continua aberta? Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Evandro. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, a todos os visitantes. Eu quero dizer que é de tamanha responsabilidade falar na presença dos senhores e as senhoras aqui presentes, pessoas importantes. Também gostaria de parabenizar o Exídio, também cumprimentar com uma boa noite a todos os que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, pela Castelo FM. Gostaria aqui de fazer menção de alguns requerimentos que preparei para a noite de hoje. Recebi de um morador, agora à noite, tá, um pedido de uma lombada, um redutor de velocidade na Rua França, próximo ao asilo. Então, gostaria de que enviasse aí ao Executivo, né, quando o morador solicita, porque ele está vendo a necessidade. E eu fiz questão de comparecer ao local, esse é meu trabalho, sempre enfatizo aqui que o vereador tem que estar pronto a servir, e assim fiz. E vi a necessidade, tá, o pessoal está lá, está correndo demais lá e pode acontecer uma tragédia e nós não queremos isso, eles também não querem, acredito que os senhores vereadores e o Executivo também não querem. Gostaria também aqui de fazer um pedido para verificação aí, para estar verificando na esquina da Avenida Minas Gerais com a Equador, a necessidade, eu vejo a necessidade lá, é claro que temos aí engenheiros que podem comparecer ao local e ver a necessidade real, mas na minha avaliação ali, nos dias de chuva, a água ela fica parada porque não tem nessa esquina especificamente, tá, uma boca de lobo. Então gostaria que fosse enviado ao Executivo para estar providenciando aí essa boca de lobo nesse local. Gostaria agora de fazer aqui, não seria um requerimento, mas uma proposição, tá, sugerir ao Executivo. Nós estamos vendo aí, acredito que os senhores que estão aqui presentes, todos que estão nos ouvindo e os vereadores também, essa epidemia de dengue. E muitas pessoas ficam, Evandro, e o fumacê? Bom, eu fiz questão de procurar o contato de um digamos, um agente de endemias da regional, e ele me explicou algumas coisas que precisam ser seguidas para que o fumacê venha para o nosso município. Mas o que eu queria dizer aqui para a população, e a todos que estiverem me ouvindo, que o fumacê, tá, ele não vai matar a larva que o morador deixa a água parada lá no seu quintal. Ele pode eliminar aí uma porcentagem do mosquito. Mas se você não cuidar do seu quintal, se eu não cuidar do meu quintal, depois que o fumacê ir embora, nós vamos lá estar gerando mais larva, mais mosquito. Então, a responsabilidade real, tá, é nossa. E eu me coloco aqui, primeiramente, a minha pessoa, a minha família, porque é a necessidade de nós cuidarmos aí do nosso quintal. Tá bom? E o que eu gostaria de propor aqui nessa noite ao Executivo, nós sabemos que algumas explicações que eu ouvi do setor responsável aí, é que nessa fase do ano, tá, nesse espaço temporal aí de dezembro até março, é o pico que acontece, né, muito aí, que o mosquito prolifera muito. Tá? Então eu gostaria que, ao invés de nós remediarmos, tá, tentar matar o mosquito, procurar a larva, nós nos prevenirmos, tá? Que esse arrastão, tá, que estão fazendo aí, essa conscientização contra o mosquito aconteça antes, tá bom? Então nós fazemos o arrastão e eu me coloco aqui, tá, à disposição como vereador, vou junto, se assim fizer, antes, tá? Antes de dezembro nós vamos lá procurar uma forma de limpar esses quintal, tá? Todos os materiais que possa causar aí a parada de água, tirar antes, conscientizar antes, fazer o arrastão
antes, que eu acredito aqui, eu não sou especialista no caso, mas eu acredito que vai diminuir e muito, ao invés de nós ficar procurando aí o mosquito que já está voando. E gostaria aqui de fazer uma conscientização, tá? Eu trabalho ali na Guarda Mirim Municipal, e ali tem a saída dos alunos do Aníbal, tá? Da escola, e tem a do Santos Dumont. Então, eu fico ali analisando essa questão do patinete. Eu gostaria aí que todos os pais que puderem conscientizar o filho de vocês. Eu, na 3ª série na cidade de Curitiba, eu tive ali aula das leis do trânsito, tá? O que significa uma placa, lá como tem semáforo, aqui não tem, por ser uma cidade pequena, como que funciona. Eu acredito que há uma grande necessidade, porque o patinete, para mim, e uma bis e uma moto, para mim, é a mesma coisa. Tá? Que eles deslocam aí de um lugar para o outro, e eu vejo que eles estão fazendo curva, virando, não olha para o lado. Ontem mesmo eu liguei para o pai de uma criança, tá? E pedi para ele conversar, porque virou 2 alunos, tá? Fizeram ali uma conversão, não olhou para lado nenhum, tá bom? Então eu acredito que é uma necessidade real. Eu vejo aí também nas frentes das lojas, dos comércios do nosso município, as crianças correndo com esse patinete. Pode parecer aí uma coisa inútil, tá? Mas eu vejo de tamanha importância que eu estou vendo aí uma hora que pode acontecer uma tragédia. Eu creio que ninguém quer que isso aconteça. Eu agradeço pela minha fala. Tenha uma boa noite. A palavra continua aberta. Palavra com o vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente. Só queria falar sobre o requerimento que eu fiz sobre a sinalização dos redutores de velocidade. Gostaria de parabenizar o executivo, parabenizar cada vereador que fez seu requerimento sobre o redutor de velocidade e cada morador que viu a necessidade para que seja feito o mesmo. Só falando sobre os quebra-molas, os redutores de velocidade que foi feito, tem muitos redutores de velocidade que não têm sinalização. Que veja o executivo, o setor competente que está elaborando esses redutores de velocidade, se tem como sinalizar antes de fazer o quebra-mola, com a faixa antes de onde vai fazer, ou uma depois também, para quem vem de lá ou para quem vai daqui para lá. Ou colocar uma placa onde vai ser feito esse redutor de velocidade. Boa noite, obrigado, senhor presidente. A palavra continua aberta. Peço licença aos senhores vereadores, modo eu usar a palavra daqui. Eu queria aqui falar do meu requerimento, pedindo para a Vigilância Sanitária informar essa Casa de Lei quantas multas foi lavrada nos últimos 4 anos. Eu tenho quase certeza que não vai vir multa nenhuma. E o resultado está aí. Se tivesse feito a ação há 1 ano, há 2 anos atrás, hoje nós não estávamos com essa epidemia de dengue. É obrigação de todo cidadão, mas o gestor público tem que cobrar. E aquele que não fizer tem que multar. Porque a maioria dos brasileiros só faz as coisas, cumpre com as obrigações quando mexe no bolso dele. A palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Tiago. Primeiro, queria parabenizar aqui o requerimento do vereador Evandro, né? Que eu acho que a prevenção é o melhor caminho sempre. Mas como o presidente falou, a gente já escutou, a gente já pediu requerimentos nessa Casa de Leis para avaliar a multa, né? Que é imposta aos moradores que não cumprem seu devido dever de manter o seu quintal organizado. Então, é fundamental a importância que essa Casa de Leis tome ciência do valor das multas e a gente possa estar aqui estabelecendo novos valores e fazendo com que o Executivo cumpra os requerimentos lá para que a multa aconteça, né? E assim, acredito eu que, juntamente com a prevenção, Evandro, teremos um ano, de Deus 26, com menos dengue no nosso município. Boa noite, senhor presidente. A palavra continua aberta. Dando continuidade aos trabalhos, passaremos à entrega do certificado de emoção de congratulação e aplauso 001/2025, de autoria do vereador Fernando Fernandes de Oliveira, ao senhor professor Exídio Biasi Rede. Solicita a secretária a leitura do certificado de emoção de congratulação e aplauso. Certificado de emoção e congratulações e aplausos. A Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná,
tem a honra e o privilégio de conceder a presente moção de congratulações e aplausos número 001/2025 ao ilustre professor Exídio Biasi Rede, em reconhecimento público e merecida homenagem à sua trajetória exemplar e dedicação excepcional à educação, especialmente pelos mais de 27 anos de direção à frente do Colégio Estadual Cívico-Militar Santos Dumont, sua liderança notável, capacidade administrativa brilhante e compromisso inabalável com a excelência educacional inspiraram gerações de alunos, deixando um legado de ética, cidadania e progresso social que enaltece e orgulha profundamente a comunidade montecastelense. Proposta pelo vereador Fernando Fernandes de Oliveira, esta honrosa moção foi apresentada, discutida e aprovada por unanimidade de votos na 391 sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná, realizada no dia 10 de março de 2025 pelos vereadores Edinaldo Honório da Silva, Cleberson Colli, Márcio Alessandro Fernandes, Tiago Vieira da Paz, Armando de Meira Garcia, Evandro Batista de Souza, Fernando Fernandes de Oliveira, Leandro Albuquerque Aleixo da Silva e Marco Antônio Fiore Cordeiro. Este certificado é expressão sincera do respeito, admiração e gratidão desta Casa Legislativa e da população montecastelense, representando a nossa homenagem à notável contribuição do professor Exídio Biasi Rede à educação e à formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Edifício da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná, em 7 de abril de 2025. Edinaldo Honório da Silva, presidente da Câmara Municipal, Fernando Fernandes de Oliveira, vereador proponente. Convido o vereador Cleberson Colli, vice-presidente dessa Casa de Lei, para assumir a cadeira de presidente. Convido o presidente Edinaldo Honório da Silva e o vereador proponente Fernando Fernandes de Oliveira para entregar ao professor Exídio Biasi Rede o certificado de moção de congratulações e aplausos. Convido o vereador Edinaldo para reassumir a presidência. Declaro aberta a palavra aos vereadores e ao homenageado. A palavra está aberta. Boa noite, senhor presidente, Edinaldo Honório da Silva, a quem eu carinhosamente, pela nossa amizade, chamo sempre de baiano.
Digo sempre para ele que os baianos menos espertos ficou na Bahia, os mais espertos vieram para o Paraná. Assim também cumprimento o vereador Fernando, propositor dessa homenagem, e os demais vereadores que aprovaram essa moção de aplauso à minha pessoa. Também cumprimento a todos que estão presentes, o Jaime, cidadão assíduo dessa Casa de Leis, meus companheiros rotarianos que aqui estão, minha filha Caterine, meu genro João Paulo, minha companheira de vida e de Rotary Helena, e a minha filha do coração Isabela, que se faz presente, o menino recente chegado à Câmara, o Guga, e senhor presidente e demais vereadores que estão aqui presentes. Hoje, antes de vir para cá, tive um dia bastante atarefado no núcleo, né? Porque a maioria acha que eu já estou aposentado e eu ainda não estou. Eu ainda estou cumprindo, prestando serviço ao núcleo até que a minha aposentadoria como professor seja deferida. Porque a partir do momento em que eu deixei a direção da escola, que eu decidi que era a hora de tirar o time de campo depois de 27 anos, eu teria que estar dando aula até a minha aposentadoria sair. Como eu ia atrapalhar a vida de quem ia pegar as aulas que é da minha área, eu pedi ao chefe do núcleo que me alocasse lá por uns dias. Só que esses dias já estão indo lá por mais de 70 dias, né? Mas breve eu estarei aposentado da carreira de professor, né? Depois de cumprir 36 anos como servidor do Estado e desses 27 como diretor. E para mim hoje é só um momento de gratidão. No dia que Fernandinho me ligou dizendo que dessa proposição, ele postou, escrevi no Facebook que eu estava simplesmente cumprir a minha obrigação de servidor público que eu sempre fui, a vida inteira. Desde que eu me formei na faculdade, tive outra atividade antes disso, mas enquanto formado numa faculdade, a minha vida inteira foi como servidor público, como professor. Mas, nesses 27 anos de diretor, o que eu fiz como obrigação, enquanto professor, enquanto diretor, eu fiz com muita dedicação, muito empenho e muito amor. Eu dediquei todo esse tempo, muitas vezes até em detrimento à minha própria família, mas eu me dediquei 24 horas por dia, praticamente 6 dias por semana, muitos sábados, praticamente todos os sábados eu ia na escola, ao cargo da direção. Então, tudo que eu fiz durante esse tempo foi com muita dedicação, muito empenho e muito amor. E hoje eu posso dizer para vocês, todos que estão aqui, indistintamente, que cada um de vocês, em algum momento desses 27 anos, fizeram parte da minha história enquanto diretor. Poderia apontar um a um aqui, né? Poderia dizer que o Marco Antônio, que está aqui hoje como vereador, foi aluno do Sanzumon. Poderia dizer que o Evandro, até outros dias, os filhos deles estavam no Sanzumon. O Tiago foi aluno do Sanzumon, foi estagiário no Sanzumon e os filhos deles hoje estudam no Sanzumon. Da mesma forma o Márcio, da mesma forma o senhor presidente. Quebinho, que pode ser que não tenha filho, não estudou, mas eu também trabalhei na Santa Esmeralda, conheço lá, e ele é a pessoa que toda semana ia no Sanzumon pegar o leite para levar para ir vai no Santa Esmeralda. O Bola, sempre parceiro, e o Fernandinho, que tem uma filha maravilhosa que estuda no Sanzumon, que eu disse até, né, ser diretor da Maria Fernanda é muito fácil, né? Então, assim,
vocês que estão aí, o Zé Augusto foi presidente da minha PMF, Viviane estudou no trabalhou no Santos Dumont, César estudou no Santos Dumont, Guga estudou no Santos Dumont, Juninho que está aí, minha filha que está aqui, e eu tenho muito orgulho de olhar para vocês, olhar para muitas pessoas na rua e ver que se tornaram cidadãos de bem e que passaram pelo Santos Dumont enquanto eu era diretor durante esses 27 anos. Me sinto orgulhoso quando eu vejo alguém que se tornou um cidadão próspero, um cidadão de bem e que passou pelo Santos Dumont. Então, a minha carreira enquanto diretor do Santos Dumont foi de muito trabalho. Poderia até ter continuado mais algum tempo, mas chega uma hora na vida que você decide que é hora de chutar o balde. Então eu achei que era hora de tirar meu time de campo, passar o bastão para outras pessoas, porque a gente vai tendo muita experiência ao longo da vida, mas às vezes a gente não pode se assoberbar e achar que sempre vai ser bom em tudo. Então, com as mudanças que acontecem na vida da gente, na comunidade, na própria escola, eu achei que era a hora e eu decidi. Mas, tenho dito que tenho planos para o futuro, claro. Eu acabei de fazer 60 anos, um jovem, né? Mas sei que sou muito produtivo e pretendo continuar fazendo alguma coisa, servindo a minha comunidade, como estou nesse momento, frente ao Rotary, meus companheiros estão aqui, uma instituição importante que é para a comunidade, e eu acho que a gente tem muito ainda para fazer. E o homem, assim, ele tem que sempre continuar trabalhando. Então a minha vida, o ciclo do diretor exídio acabou, mas eu tenho ainda como objetivo de continuar servindo a minha comunidade, de continuar fazendo o que eu acho que é importante fazer na vida, para mim, para a minha família e para as pessoas da nossa comunidade. Então, senhor presidente, muito obrigado pela abertura da palavra. Fernandinho, mais uma vez, agradeço de coração essa menção, essa moção de aplauso e congratulação. Isso representa a valorização do trabalho não só do diretor, mas do professor, daquelas pessoas que se dedicam à educação, e eu compartilho essa moção com todos aqueles que estiveram ao longo do tempo que eu estive como diretor, a todas as pessoas que me ajudaram a caminhar, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sempre falei para uma pessoa que tinha como vício de dizer: isso eu fiz, isso eu faço. Não, eu não faço, você não faz, nós fazemos. Então tudo isso que eu conquistei, toda essa gratidão, toda essa honra que eu tenho de receber agora, nesse momento dessa moção, eu não conquistei sozinho. Eu conquistei com muitas pessoas que estiveram comigo, ao meu lado, durante essa caminhada. Aos meus vice-diretores, que foram alguns, aos presidentes da PMF, como citei agora o Zé Augusto, muitas pessoas que em algum momento estiveram dentro da escola, não só como pais de alunos, mas exercendo uma função, exercendo um apoio para que a escola fosse bem. Quem conheceu o Colégio Santos Dumont antes de 98 e quem olha hoje pode ver a mudança estrutural que houve. Mas a educação, ela é muito mais que isso. A educação a gente vê ao longo dos anos na evolução das pessoas que passaram por aquela escola perante a sua comunidade. E eu vejo isso claramente quando eu vejo muitas pessoas, sejam elas mais novas ainda, ou pessoas de já
mais maduras, que estão na nossa comunidade ou que foram embora e que passaram pelo Santos Dumont e que hoje são pessoas de bem. Então, essa é a minha maior gratidão, saber que o trabalho que eu fiz teve um resultado, uma produtividade e que as pessoas estão aí. Espero que quem está lá no Santos Dumont faça um bom trabalho. A professora Caterine foi minha diretora auxiliar por último, que ela continue fazendo com que o Santos Dumont cresça cada vez mais. Muito obrigado, Fernandinho, mais uma vez. Muito obrigado aos vereadores. Muito obrigado aos meus companheiros do Rotary, que hoje abriram mão da nossa reunião semanal para estar aqui comigo. Vocês têm sido os meus companheiros nos últimos 4 anos de Rotary, e a gente tem feito boas ações para a nossa comunidade também. E, paralelo a isso, ainda eu estava na direção da escola, mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento também a vocês por abrirem mão da nossa reunião e estarem aqui hoje me prestigiando, assim como todos vocês. A Helena, minha filha Duda, meu genro João Paulo, muito obrigado por vocês estarem aqui também. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Fernandinho, mais uma vez, muito obrigado, senhores vereadores. Palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Fernando. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nossos visitantes, pessoal do Rotary, em nome do Exídio. Quero falar aqui sobre essa moção que eu fiz para o Exídio. Na verdade, eu só transmiti a vontade de muitos pais montecastelenses. Dentro da minha casa mesmo, eu ouvi a minha filha sempre: pai, o Exídio vai sair, o Exídio vai sair. E eu acredito que isso era o sentimento de várias crianças, e o sentimento que eu sentia como pai, também eu acho que se fazia em outros pais. Como o Exídio falou, passou seus 27 anos ali como diretor. Eu fui aluno lá do Exídio também, acho que não fui um bom aluno na época, mas conseguimos chegar, né? E minha filha foi aluna dele lá também. Que pena que ele não vai ficar mais 2 anos lá, né? Ele falou que ia ficar pelo menos mais 2 anos. Eu queria que ele ficasse esses 2 anos, mas não ficou. Quando eu falei, eu falei para ele que ele ia fazer essa moção, ele agradeceu. E eu quero falar para você, Exídio. Eu que quero agradecer você por tudo que você fez pela minha filha, fez por mim e fez por todas as crianças montecastelenses. Espero que você tenha sucesso. Como você falou, você ainda é um jovem de 60 anos, tem muito para frente para a sua vida. Espero que tenha muitas vitórias e que Deus tenha cada dia mais na sua vida. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Obrigado à Câmara de Vereadores, que foi unânime na minha proposição. E que, se Deus quiser, vai estar aqui com nós ainda há muito tempo. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana, cada um de vocês. Palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Evandro. Bom, falar depois aí do senhor Exídio, que essa oratória invejável é até difícil, né? Mas eu não vou falar muito, não. Durante a sua fala, o senhor mencionou que só fez o seu dever, né? Mas a ética, a responsabilidade, a índole da sua pessoa, isso aí não é todos que têm,
não é só exercer um bom trabalho. Eu acompanhei ali por muito tempo, como o senhor mencionou aqui, meus filhos foram seus alunos e a sua responsabilidade. Então eu quero só parabenizar e pedir que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada, que eu sei que o senhor tem vários outros planos pela frente e acredito que vai obter sucesso em todos pela pessoa que o senhor é e pela responsabilidade e a seriedade da sua pessoa. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Obrigado a todos pela presença. A palavra continua aberta. Convido o vereador Clebson Collin para assumir a cadeira de presidente para usar a tribuna. A palavra com o vereador Edinaldo. Quero cumprimentar o presidente, assim eu cumprimento a todos os vereadores. Quero cumprimentar o professor Exídio, assim eu cumprimento a sua família. Cumprimentar o meu compadre Zé Augusto e minha comadre, assim eu cumprimento a todos aqui presentes. Meu compadre Zé Augusto já foi vereador nessa Casa de Lei, vice-prefeito dessa cidade, é uma grande honra para nós. E falar do nosso amigo Exídio é fácil. Pessoa competente, tenho uma grande honra e orgulho de meus filhos, os 3 primeiros filhos, ter passado na escola dele, onde ele era diretor. Escola que sempre demonstrou rigidez na condução dos alunos. Essa semana mesmo eu perguntei para uma colaboradora lá do Santos Dumont, e ela falou, Nadinho, não mudou muito não, porque você sabe como é que o Exídio era sargentão, né? Então, falou desse jeito para mim, então realmente não mudou. Então ele conduzia aquela escola muito bem. Então, professor, que já trabalhou nessa Casa de Lei junto com nós também, foi uma grande honra ter você trabalhando junto com nós. E para essa Casa de Lei é um orgulho fazer essa homenagem para uma pessoa que tanto dedicou por Santa Cruz de Monte Castelo na área da educação. Professor, meu muito obrigado. Convido o vereador Edinaldo para reassumir a presidência. A palavra continua aberta. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Boa noite a todos. Ô, Bias,